Bom dia, meus queridos. Então, eu espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira, né? E a gente vai retornar às nossas aulas de biologia, né? Então, eu agradeço a presença de quem está aqui. Quem não pôde assistir, assista dessa forma assíncrona, né? Continue assistindo e dando as devolutivas para a gente. Então, que esse semestre para você seja maravilhoso na vida de vocês e que retornem com garra, com alegria, espontaneidade, né? E façam as atividades, tá certo, meus queridos? Vamos começar o nosso conteúdo novo? Então, hoje a gente vai dar continuidade àquela questão das células, né? Então, a gente vai falar sobre as células, mas só que a gente vai falar dentro das células. A gente vai falar sobre o DNA e o RNA e as substâncias que formam eles, que são os aminoácidos, certo? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Esse conteúdo está na aula 17, está no capítulo 4, as substâncias da vida, proteínas e ácidos nucleicos, entre as páginas 35 a 48 do seu livro didático. Então é importante que você pegue seu livro e veja o nosso conteúdo, tá certo? Então eu preparei uns slides, também tem as devolutivas que é importante dar. E façam, meus queridos, tá certo? Mas não vamos perder tempo. Qualquer dúvida, me chame pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Ou tire lá no Google Meet, tá certo? Então vamos lá, pessoal? Então vamos começar. Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que entender quais são os objetivos do conteúdo, né? Então, compreender a importância do código genético da célula, entender a nomenclatura científica que forma os ácidos nucleicos e observar a formação e leitura do sequenciamento genético proposto na fita e sua função fisiológica, tá certo? Então é isso que a gente tem que aprender hoje na nossa aula. Então vamos começar aqui. Passando, primeiramente eu falo o que é ácidos nucleicos. Qual é a sua função do ácido? Onde primeiramente ele se localiza? Primeiramente ele se localiza na célula, né? Então eu vou desenhar uma célula aqui nessa parte azul, que eu separo agora para desenho. E aí, o que é que acontece? Dentro da célula tem o núcleo, como eu falei, tem células como a procariótica que não tem núcleo, são anucleadas. E tem outras que têm núcleo. Dentro do núcleo tem o nucleolo e dentro do nucleolo tem os cromossomos. Dentro dos cromossomos, aí tem o chamado DNA. E também por fora nós temos os RNAs. Então, o DNA e o RNA é o que a gente vai trabalhar hoje. O que significa isso, professor? Eles são os ácidos nucleicos, certo? Então, eles servem para fazer a tua codificação genética. Ele é essencial para isso. Ele é que vai te dar a cor dos teus olhos, o tom da tua pele, o formato do teu rosto, o teu cabelo, o teu corpo. Então ele é que vai fazer tudo isso, né? Então é a herança genética herdada de pais para filhos, certo? Que é transmitida ao longo do tempo. Então essas características genéticas, quem controla é o DNA. Quem executa essa fita é o RNA. Ele serve como mensageiro, transportador, que a gente vai ver mais à frente, tá certo? Então, função, controle funcional da célula, quer dizer, ele vai controlar essa célula que você tem no seu corpo, que são milhões de células. Ele vai controlar essas células. E as informações de caracteres hereditários. O que é hereditários? Herdado de pais para filhos. Aí o fenótipo. Fenótipo, a sua aparência, a sua feição, certo? Aí temos o ácido desoxirribonucleico, o nome grande, né? Que é chamado DNA, que eu estava falando aqui, que se encontra dentro do cromossomo, que está dentro do nucleolo. E o ácido ribonucleico, que está em todas as células, toda a parte da célula, porque ele pode ser mensageiro, transportador e ter outras funções, tá certo?
Então vamos lá. Acho que aqui tá fácil. Vamos continuar. Ácidos nucleicos. Qual é a função? Já falei. Então vamos continuar aqui. Eu acho que eu coloquei 2 slides a mais, né? Então vamos tirar esse e continuar. Como eu estava falando, dentro do cromossomo existe essa fitazinha toda enrolada. Ó, tá aqui o cromossomo, ó. E o que forma esse cromossomo é essa fitazinha, que no caso é o DNA. Certo? É como eu estava falando, é aquele DNA, certo? E esse DNA, ele tem uma transcrição genética. Então ele é ligado por pentose, bases nitrogenadas que unem essas substâncias. Então é importante a gente saber hoje essas substâncias que unem, né, que formam os teus caracteres genéticos, certo? Então dentro do cromossomo tá lá, ok? Aí o DNA, ele é composto de quê, professor? A gente pode perguntar. Ele é composto de 4 substâncias. Eu vou apagar aqui e vou escrever o nome das substâncias do ácido desoxirribonucleico. A primeira substância é chamada adenina, certo? A segunda substância é chamada timina. A terceira, citosina. A quarta, guanina. Ela é especial, pessoal, porque são as informações genéticas de você, certo? Então lá, você pode ver, quando você pega uma estrutura dessa, ela vai estar um código genético, que vai estar assim, ó. G, C, A, G, C, que significa o quê? Guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, certo? E essas substâncias, elas se ligam entre si, certo? Por exemplo, a adenina só se liga com a timina, quando é no caso do DNA. E a citosina se liga com a guanina, tá certo? Então, adenina com timina, citosina com guanina. A gente tem que ter isso na mente. Certo? Por quê, professor? Porque se eu der uma prova com um sequenciamento genético de DNA, vamos supor, eu der uma prova assim, G, aí vai ter lá essas letrinhas, C, A, T, G, vamos supor. Aí eu peço para vocês, marque a outra sequência que forma a fita de DNA. Aí vocês vão ter que colocar, por exemplo, quem é que se liga a guanina? Citosina. Quem é que se liga a citosina? Guanina. Quem se liga a adenina? Timina. Quem se liga a timina? Adenina. Quem se liga a guanina? Citosina. Mas, professor, será que eu vou conseguir lembrar desses nomes e dessas ligações? Aí fica a cargo de vocês num certo ponto. Por exemplo, eu, para me lembrar disso aí, eu coloquei 2 cantores das antigas. Qual foi? O Aguinaldo Timóteo e, no caso aqui, a Gal Costa. E a Gal Costa. Por que Gal Costa e Aguinaldo Timóteo, professor? Vou lhe dizer. Você pega a primeira letra do nome e do sobrenome. Adenina, timina. Guanina, citosina. Então eu sei que adenina se liga com timina e guanina se liga com citosina. Tá vendo? Ó, Gal, GC, AT. Então eu peguei os cantores das antigas, mas vocês podem pegar esses cantores modernos, né, de hoje, né? Aí vocês podem colocar o nome do professor, por exemplo, Graça Costa, que é a professora de redação em língua portuguesa. G se liga com C. Então fica fácil da gente ter essa percepção. Então, pessoal, essa fita, ela representa a transcrição gênica
que a gente tem. Então, isso daqui é o gene e vai ter essa transcrição gênica, certo? E essa transcrição gênica, ela é a tua formação. Ela é os teus dados genéticos, tá certo? Então, é para isso que ela serve, para lhe colocar as características herdadas da tua família, ok? Então, se encontra onde? No cromossomo, certo? Essas informações. Então, vamos passar para frente. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp. Os ácidos nucleicos são formados pela junção dos nucleotídeos, né? Então, os núcleos vão se juntando. Nucleotídeo é formado por um glicídio, que é uma pentose, que é de açúcar, então ele é unido, um radical de fosfato e uma base nitrogenada, certo? Aí o que é isso, professor? Pelo amor de Deus. A gente vai ver já já. As bases, os ácidos nucleicos são as bases nitrogenadas. São chamadas de púricas, essas daqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, a adenina e a guanina. Então, quando tiver adenina e guanina, são chamadas púricas, certo? Pirimídicas, quais são? Timina, uracila, que a gente vai ver lá no RNA, e a citosina, tá certo? Então, essas são chamadas pirimídicas. Porque às vezes perguntam em questões de vestibular e a gente tem que saber. Púricas, adenina e guanina, é aquelas que estão lá, não vão se modificar, certo? E as pirimídicas, timina, uracila e citosina, tá certo? É o que completa essa base do ácido nucleico ou do DNA. As bases púricas pareiam com as pirímidicas, né? Como eu falei, ó, ATGC, DNA, tá vendo? Então, Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. Aí, professor, estou vendo essa de RNA. Deixa eu explicar logo a de RNA. O que é que acontece para a gente saber uma fita de RNA? Uma fita de RNA, ele troca a timina, que é a substância timina, ele vai trocar por uma substância chamada uracila. E o restante das outras substâncias continua a mesma. Aí, no caso de uma fita RNA, se pedir lá, dê os dados de uma fita de RNA. Aí eu posso colocar um sequenciamento, por exemplo. Posso colocar A, aí eu posso colocar G, C, A, G, C, vamos supor. Aí eu peço para vocês, pessoal, eu quero uma fita de RNA. Qual é a outra base da fita quando ela é duplicada? Aí você vai ver. A se liga com quem? Com U, que é a uracila. Então aqui é RNA. Então RNA, adenina tem? Tem, normal. Aí timina. A timina é substituída pela uracila, certo? Aí a citosina tem? Tem, normal. E a citosina se liga com quem? Com a guanina. Então, aí eu até brinco assim. No lugar do Aguinaldo Timóteo, o que é que aconteceu? Quando é RNA, o que é que acontece com o Aguinaldo? Ele vira cachorro. Por que cachorro? Porque faz. Como é que o cachorro faz? Ele late. Como é que late? Au, au, au. Então, quando eu pedir o RNA, aí no caso entra a uracila. Se eu pedir DNA, entra quem? A timina. Então, ó, G se liga com C, C se liga com G. Aí o Aguinaldo, o que é que aconteceu com ele? Ele virou cachorro, então fica U. G se liga com C e C se liga com G. Então aqui está outra sequência do RNA. Então essa fita, esse pedaço da fita é de RNA. Tá vendo? Então é assim que a gente vai fazendo essa leitura genética, certo, meu povo? Vamos continuar, porque a gente tem muita coisa e o tempo é pouco. Próximo.
Aí trouxe um desenho, só para vocês verem, e colocar na cabeça de vocês. As púricas, adenina e guanina, e a citosina, timina e uracila, ó, DNA e RNA, uracila. São as pirimídicas, certo? Só para a gente ter a informação. Passando para frente. Aí, como é ligado essa sequência de DNA nessa fita? Nós temos o fosfato, que se liga ao açúcar, que é uma pentose, né? Por isso que tem esse formato aqui de um pentagrama. E a base nitrogenada, né? Que se liga a quem? Ao RNA ou ao DNA. O RNA quais são? Adenina, guanina, citosina e uracila. E o DNA quais são? Adenina, guanina, citosina e timina. Aí o RNA, para produzir material genético, ele faz a chamada ribose. E o DNA, para produzir o seu material genético, ele faz a desoxirribose, certo? Então, desoxirribose é quando eles estão produzindo material genético. Ribose é quando está produzindo o material genético, tá certo? Vamos passar para frente. Qualquer dúvida já sabe. Então, características do DNA. Eu posso dizer que ele se encontra no cromossomo, que é dentro da célula, lá no núcleo, certo? Eu posso dizer que ele tem bases nitrogenadas que ligam as substâncias, como adenina, timina, citosina e guanina, certo? Eu posso dizer que a característica do DNA é uma fita dupla, heliocoidal. Vixe, que nome feio. Heliocoidal significa em forma de hélice, né? Então ele tem uma hélice. E dentro dessa hélice tem as bases nitrogenadas aqui no meio, certo? E essas bases nitrogenadas vão ligando a fita, as substâncias que podem ser guanina, citosina, adenina, timina, adenina, citosina. Por isso que tem aqui, ó, T com A, G com C, T com A, G com C. Então isso daqui é uma fita de DNA. Ela é uma fita dupla, certo? Diferente do RNA, que é uma fita única, tá certo? Então vamos passar para frente. Aí deixa eu apagar aqui para não atrapalhar vocês. Então, como eu estava falando, essa estrutura do ácido, né, desoxirribonucleico, ela foi vista por Watson Crick em 7 de março de 1953. Ela tem uma dupla hélice unida por pontes de hidrogênio, aquelas que eu mostrei para vocês, né, com açúcar, pentose, né, que se liga a um fosfato, que se liga ao material genético. Então essa fita dupla, ó, é ligada, onde aqui vai estar a sua transcrição genética. É por isso que quando faz o teste de DNA, pessoal, eles leem esse código aqui. Se o código for parecido com o do pai ou da mãe, aí eles põem a positividade que a pessoa pertence àquele casal, né? Se não tiver essa escadinha parecida nem com o pai e da mãe, é porque você não é geneticamente o filho daquela pessoa, tá certo? Então é o famoso exame de DNA, certo? Então, ó, nas colunas são formadas de açúcar e fosfato, e tem as pontes de hidrogênio que liga essas substâncias, certo? Adenina com timina, guanina com citosina. Vamos passar para frente. Replicação do DNA, né? Como é que se replica esse DNA? Como é que se forma um outro DNA, né? No caso aqui, a ocorrência do núcleo, a duplicação é semiconservativa, quer dizer, ela se junta, depois se separa. Então as enzimas de ação do DNA formam a polimerase, né? O que é a polimerase? É quando ele começa a se quebrar essas pontes de hidrogênio. Para quê? Para formar novas estruturas de DNA. Então é chamada polimerase. DNA, helicase. Helicase é quando se quebra. Então quando ele vai se formar, chamado
polimerase, que é as enzimas de ação. Quando ele se quebra, é chamado helicase, tá certo? Então ele se quebra e aí ele vai se juntar com a fita ou de RNA para poder se duplicar, certo? Aí, ó, DNA, o dogma, né? DNA é o principal. RNA executa as funções mandadas pelo DNA. E o que é que o RNA faz? As proteínas. O que são proteínas? São substâncias que fazem a manutenção do teu corpo, certo? Então ele que vai criar substâncias químicas que vai cuidar da tua unha, cuidar da tua pele, cuidar do teu corpo, outras substâncias que ele vai formar que são chamadas proteínas, certo? Então a gente precisa de proteína para poder fazer essa manutenção. É por isso que é chamado na nutrição de nutrientes plásticos, certo? No retrovírus ocorre a transcrição reversa, né? Então o RNA chega no DNA e faz uma cópia e aquele vírus vai e se alastra, né? Então, no caso aí, é o dogma, que é chamado dogma da biologia. Continuando, agora a gente vai falar do RNA. Diferente do DNA, o RNA ele tem uma fita simples, é só única, ó. É a chamada fita simples, ela é única, certo? Então ela tem as composições de adenina, como eu falei. No lugar da timina ela tem a uracila, ela tem a citosina e a guanina, tá certo? Aí ela também tem essas ligações, ó, as bases nitrogenadas, o fósforo, né? O açúcar, né? Aí nós temos aqui, ó, as substâncias, ó, citosina, guanina, uracila e adenina. E o sequenciamento genético, certo? Então troca-se a timina pela uracila. Continuando. Tipos de RNA. Nós temos aqui 3 tipos de RNA. Aquele que transporta a informação. Quando você vê numa prova escrito RAM, M é aquele que faz a transferência de informação. Então ele transfere a informação genética, ou o código genético, para poder se duplicar. RNA-R é a síntese de proteínas da parte integrante do ribossomo. Quer dizer, ele vai produzir novos sequenciamentos genéticos para novas células, certo? Então ele vai produzir novos RNA com o material da informação. E o RNA-T, né? Transporte de aminoácidos. Então ele é que vai fazer o transporte do ácido nucleico para poder se reproduzir. Vamos entender um pouquinho mais. Então, passando, transcrição. Passando. Então, quando a fita se quebra de DNA, há uma necessidade dela se duplicar, né? Então, ocorrência do núcleo. Quebra das pontes de hidrogênio. Então, os hidrogênios quebraram, houve a polimerase, houve a helicase. A enzima de ação do RNA é a polimerase. Então, o RNA vai se agregar, essa fita simples, que aqui quebrou a de DNA, vocês estão vendo? E ele vai tentar se agregar a essa fita, que é a chamada helicase, né? Que eu falei para vocês. E aí ela vai tentar arrumar e formar e se duplicar essa fita. Aí, então, no caso, a enzima de ação do RNA polimerase. A transcrição é apenas o fragmento do DNA, chamado gene. Gene é o quê? É onde se encontram as informações genéticas do ser, pessoal, tá certo? Aí vamos continuar. Código genético. Aí nós temos aqui uma tabelinha que eu trouxe para vocês, que nós temos um sequenciamento genético. Para que essa tabelinha, professor? É para formar as substâncias. Por exemplo, quando você tem uracila, 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 forma Fé, né? Aí você vai juntando essas letrinhas conforme vai tendo o sequenciamento genético. Ó, CU, CUU,
Citosina, uracila, uracila. Citosina, uracila, citosina. Citosina, uracila e adenina. Citosina, uracila e guanina. Forma o léu, né? Uma substância chamada leu. Aí, ó. Adenina, uracila, uracila. Adenina, uracila, citosina. Aí, adenina, uracila e adenina. Forma o lé. E essa daqui, o ilé. E aqui, forma o quê? AUG, forma o match. Quer dizer, vai tendo uma transcrição genética. Mas, professor, não entendi ainda, mas vamos entender. Ó, vou passar para a próxima, para a gente ver a tradução e leitura da síntese proteica. Né? Então, quando a gente tem isso aí, ocorre aonde? Dentro do citoplasma. Então, tem a célula lá que eu falei, e dentro do citoplasma, pessoal, ocorre essa transcrição. Certo? Aonde é o citoplasma, meu povo? Hein? Nós temos a célula, temos o núcleo, e essa região aqui, onde tem como se fosse a clara do ovo, né? Porque o ovo é uma célula. Aqui fica o citoplasma. Então, nessa região do citoplasma é onde ocorre essa tradução genética. Então, ocorrência no citoplasma, códon, que são essa parte aqui, né? Ela trinca de bases nitrogenada do RNAM, né? O RNAM é aquele que, no caso, guarda, que tem a mensagem, cadê? Voltando aqui só para vocês verem. Não deixa eu baixar. Tá aqui, o RNAM é a informação, o RNAR é o ribossomo e o RNAT é o transporte, né? Então vamos voltar lá para frente, de novo. Aí voltando, que é a informação. Aí o anticodon é a trinca de bases nitrogenadas do transportador, que transportará o aminoácido. Então, nós temos um aqui e um aqui. Aí, eles se juntam e formam. O RNAM é esse aqui, é onde tem a informação. E aqui é o anticodon, tá certo? Vamos ver mais detalhadamente, né? Então, eu trouxe outra figurinha mais detalhadamente. Aqui é que vai haver a junção, ó. RAM e RNAT. Então, o RNAT se junta ao RAM. E aí, ó, forma as substâncias, como eu te falei. E o que é essas substâncias, no caso? É a transcrição genética que está aqui dentro, ó. CGG, forma PRO. Ó, GCC, aí forma, no caso aqui, não, eu confundi. Primeiramente aqui, ó. AUG, forma MET, tá vendo? CGG, aí você tem que olhar aquela tabelinha. Forma o PRO. E GCC forma o leu. Qual é o nome da substância? Metproleu, né? Ou polipeptídeo. É um polipeptídeo. O que é um polipeptídeo? É uma substância que vai servir como nutriente plástico para a manutenção do teu corpo, certo? Aí nós temos aqui, ó, GCUU, aí forma ALA, e assim por diante, pessoal, tá certo? Então é assim que se faz essa junção, mostrando as substâncias que vão formar. Aí, continuando. O projeto Genoma Humano. O que foi isso? É bom depois vocês pesquisarem na internet para saber. O Genoma Humano, ele serviu para a gente fazer essa base do DNA. O que é que consiste? Mapear por inteiro o material genético. Então, a gente vai mapear essa fita genética para facilitar pesquisas de doenças hereditárias que são herdadas de pais para filhos, como diabetes, como adenoleucodistrofia, que dá um problema sério. Quem não assistiu, assista um filme muito bom chamado Óleo de Lorenzo, que ele fala sobre essa doença. Né? São doenças que são consideradas incuráveis, né? Mas se a gente tiver essa escrita por completa do mapeamento humano, no futuro a gente vai ter um medicamento que ele vai diretamente o DNA consertar essas fitas com a nanotecnologia. A gente já tem
vendo aí artigos científicos falando sobre isso, que no futuro a gente vai engolir, por exemplo, um nanorobô, e esse nanorobô ele vai consertando essa fita genética, né? E essas doenças vão sendo eliminadas. E se a gente tivesse mapeamento, a gente pode também, antes da doença se desenvolver, a gente já pode ir fazendo o tratamento para que ela não se desenvolva. Então, num futuro próximo, a gente vai ter isso, né? Então, a ciência ela anda avançando muito. Hoje a gente tem esse sequenciamento genético, mas a gente não sabe ainda muito bem a leitura. É como se a gente tivesse um livro nas mãos e a gente olhasse para esse livro e não soubesse ainda decodificar tudo. É como se fôssemos um analfabeto na nomenclatura tentando aprender, certo? Então é isso que acontece. Mas quando a gente dominar isso aqui, a gente vai poder ter tratamento e cura para diversas doenças, né? Nós vamos ter o domínio dessa questão. Continuando. A imutação gênica são alterações no gene, né? Por exemplo, através de uma alimentação, né? Um gene pode se mudar. Por exemplo, um vírus, ele não se modifica com a questão do território, até a questão da temperatura, ele pode se agradar, por isso que surgem as variantes.